Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 5 de agosto de 2022, está começando pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar, ao vivo, também pela Folha, né? Claro, pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar esse programa em podcast e logo mais, a partir das 17 horas, você ouve e assiste também o programa na Plena TV, emissora também do grupo Folha da Manhã. Hoje, sexta-feira, dia 5 de agosto, são 7 horas e 14 minutos em Campos. Muito bom dia a todos, uma ótima sexta-feira. Campos tem previsão de tempo bom para hoje, com poucas nuvens, não há previsão de chuva também, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Pelo contrário, hoje tem temperatura de veranico, 34 graus de máxima, com exatamente a metade, 17 de mínima. E neste momento, aqui na Rua dos Andradas, faz 21 graus. O programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa, apresenta, não é necessariamente uma entrevista, é um painel, um encontro aqui de duas cabeças pensantes. O George Gomes Coutinho, cientista político, professor da UF, que nos honra com sua presença, assim como o Hamilton Garcia, cientista político também, professor da UENF, para trazer para a gente a visão da ciência sobre Campos e também as urnas no Brasil em 2022. Com 3 blocos, vamos apresentar esse programa hoje, destacando do primeiro bloco Campos, né, o Executivo e Legislativo de Campos, após esse apoio de Garotinho a Castro. No segundo bloco, a eleição de deputado estadual e federal na região, senador e governador do estado do Rio de Janeiro. E para fechar o programa, último bloco, a eleição a presidente da República e as ameaças, né, à democracia. Já, senhores, vamos trazer aí o bom dia de vocês, é claro, e a participação, e todos vão poder interagir aqui com a gente através do Facebook. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com apoio de Green Energia Solar. Antes da gente começarmos aqui esse painel, deixa eu trazer as manchetes do portal folha1.com.br. Campos faz acordo com a Caixa por dívida de 1,2 bilhão. Ficou pactuado que a Prefeitura de Campos pagará mensalmente 10% da sua arrecadação de royalties e trimestralmente das participações especiais. Feira de Oportunidades é lançada em Campos. Evento realizado no auditório da Firjan reuniu empresas e instituições de ensino. Ministro confirma voos diretos de Campos e Macaé para o Rio. A empresa Azul havia comunicado que, a partir do dia 8, os voos teriam escalas. E essa escala aí montada não ficou nada viável aqui para a região. Então, o ministro conseguiu confirmar aí
através de várias lutas aqui de entidades da sociedade, no sentido de tentar manter exatamente esse itinerário antigo. Briga entre irmãos termina com um deles ferido por cano de espingarda. TJ suspende pagamentos de, entre aspas, contratos secretos do CEPERJ. Poder data segundo turno com vitória de Lula sobre Bolsonaro. O petista aparece com 43% das intenções de voto contra 35% do atual presidente. Homem é assassinado a tiros em frente à creche em São João da Barra. Vítima fazia reparos em uma cerca quando foi atingido aí pelos tiros. Petrobras reduz preço de venda do diesel nas distribuidoras. Jovem atropelado por carro que teve um motorista falecido por infarto, o carro desgovernado, permanece em estado grave no Ferreira Machado. Prefeitura de Campos paga salário de servidores hoje, sexta-feira. São cerca de 110 milhões de reais, né, circulando a partir de hoje. André Janones desiste de candidatura a presidente para apoiar Lula no primeiro turno. Deputado do Avante tinha 1% das intenções de voto na última pesquisa Datafolha. Daqui a pouco vamos justamente falar com os cientistas que estão aqui, já anunciados, para a gente entender esses movimentos todos aí desse tabuleiro. Representado por campista, Brasil vai à semifinal da Copa e, para fechar, Campos realiza Dia D da Saúde nesta sexta-feira. A ação vai acontecer na área externa da Secretaria de Saúde, das 8 às 17 horas. E tem uma informação também que a gente traz aqui logo nesta manhã, triste, né, com o falecimento do Jô Soares. Morre aos 84 anos. Uma das figuras mais marcantes da TV brasileira, né, o versátil, multifacetado Jô Soares, levou o seu humor também para o teatro, literatura e cinema. Ele estava internado desde o fim de julho e a causa da morte não foi divulgada. Lamentável, né? Seguimos em frente. 7 horas e 21 minutos. Deixa eu trazer aqui desse programa de hoje, pela ordem alfabética, deixa eu trazer o bom dia do Jorge Gomes Coutinho, que é cientista político e professor da UF, da Universidade Federal Fluminense. Jorge, um grande prazer sempre recebê-lo aqui nesse programa. Acho que hoje você trouxe a guitarra ou o violão aí, porque a coisa se inverte na medida em que dobra o número de vezes. Nós combinamos, então as regras aqui, tem negócio de medalha de ouro, de prata, de bronze, depois nós vamos explicar, e a gente sempre toca uma música para quem dá a terceira entrevista. E quem dá a sexta entrevista, ele tem que cantar pra gente, ou algum talento que ele tenha. Você é talentoso demais, te acompanho lá nas redes sociais, você toca de tudo. Bom dia, seja bem-vindo. Desculpa a brincadeira, só para descontrair nesse país de tanta polarização. Obrigado pela presença em nome de todo o Grupo Folha. Bom dia, Cláudio. Realmente eu queria pedir desculpa, eu prometi ao Cláudio que ia trazer o violão, mas no meio do caminho eu falei assim, cara, eu tô devendo ao Cláudio, vai ficar para uma próxima. Mas realmente já tô podendo pelo menos pedir música. Aliás, desculpa, mas a Luísa falou aqui, teve uma ideia muito boa de a gente fazer um programa, e aí nós vamos ter que arrumar tipo aquele estúdio de televisão mesmo, de palco de show. Ou a gente vai para um palco de show desse aí com a banda, porque tem flautista, guitarrista, gaitista, né? O tem Ângelo. Gaiteiro, Ângelo é sensacional. Mas mais já nível profissional. Hamilton me parece assim um pouco com maestro. Não. Eu não sei se foi um elogio. Não, tá bom. Maestro. Não elogio certamente.
Hamilton, bom dia, seja bem-vindo. É que você... Há alguns anos atrás eu encontrei um amigo meu no lançamento de livro lá no Museu do Catete e falei, ô Eduardo, você parece até um maestro, mas ele era. Então, mas você aí foi uma desfeita com o meu amigo, né? Porque ele era um maestro, estava vestido como maestro e eu disse que ele parecia. Agora, o Cláudio falando isso de mim, que mal toco percussão, tá ótimo. Não, porque o cara que é maestro... Fui promovido. O cara que é maestro, ele entende de tudo que os outros tocam. Tudo. Então, ele é o cara. Mas termina o seu bom dia, Jorge, eu vou trazer... Bom dia, Beto, bom dia, Luiz, bom dia, Milton. Também um prazer estar mais uma vez aqui hoje com vocês, né, para poder participar dessa... Eu já falei mais de uma vez, dessa ágora, né? Que é essa discussão que nós fazemos aqui, né, no programa Folha no Ar. Fico muito lisonjeado, né, pelo convite e sempre muito contente de estar aqui para discutir, pensar, ajudar a pensar, né, esse contexto tão rocambolesco que nós estamos vivendo. Acho que nos três níveis, né, local, estadual e nacional. Né, mas um prazer e eu também dou meu bom dia aos ouvintes da Rádio Folha. Prazer é todo nosso. Professor Hamilton. Bom. Bom dia. Aí também pela morte do Jô Soares, né, que foi um humorista que animou a nossa geração. E eu não sei, um toque, mas é a vida, né? É o ritmo da vida. E é uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Cláudia, Luiz, também encontrar o George. A princípio fiquei meio chateado de ter que me deslocar de casa. Vocês adoram esse negócio de encontro presencial, mas eu, na verdade, só fiquei satisfeito porque encontrei vocês aqui, mas de lá até aqui eu vinha amaldiçoando vocês. Mas é um prazer estar aqui e bom dia aí à audiência da Folha da Manhã. Já fui amaldiçoado por muito menos. Bom. Ainda me perdi aqui na esquina. Sim. Porque há muitos anos não vim aqui, ainda me perdi aqui na esquina. Isso aí para acabar de espraguejar, gente. O Luiz me orientando. E pior que eu toquei ali na Folha da Manhã e eu perguntei onde fica a Rádio Folha da Manhã. A moça, ela disse que não sabia onde era. Eu falei que eu perdido. É aquele porteiro eletrônico. Tocou em algum lugar ali. E a distância. Fica numa central. Bom, mas de qualquer maneira, que bom, para sorte nossa que você achou aqui certinho o endereço, e que bom que a gente vai poder usar aí esses conhecimentos todos dessa forma assim, didática e inteligente, para que as pessoas possam entender o momento. Essa projeção de hoje, essa análise hoje, não quer dizer que seja para um partido, nem para o outro, nem para o A, nem para B, nem para a direita, nem para... Eu ouvi ontem uma entrevista do ACM Neto. Ele falava, eu não gosto de ser de esquerda, direita, eu não sou taxado disso, não. Enfim, meu caro Aloysio, bom dia. Prazer e honra sempre contar com essa presença na bancada oficial do Folha no Ar. E hoje, fechando a semana aí com chave de ouro com essas duas feras aí. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto. Bom dia, Jorge. Bom dia, Milton. Bom dia, você ouvinte pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia sempre especial das categorias que nos acompanham nesse início de jornada, de segunda a sexta, que são os taxistas, né? É legal passar ali para o Praça do Salvador e ver todo mundo ouvindo a rádio. Motorista aplicativo, obrigado pela audiência. Pelo menos essa disputa polarizada presidente gerou uma coisa boa para vocês, né? O combustível baixaram. Pode ser subsidiado, a conta vai vir ano que vem, mas enfim. O que vale é vocês estão pagando menos pelo combustível, né? Então, que bom que pelo menos uma coisa positiva, momentânea, tenha sido gerada. Lamentar aí a morte de Jô Soares. Né? Eu fui saber aqui, o Jorge me disse quando cheguei aqui na rádio, um humorista muito talentoso, né? Como a Milton disse, nossa geração cresceu com o Jô Soares, né? Planeta dos Homens, uma paródia de Planeta dos Macacos na Globo, depois show do... um pouco antes do Show do Gordo, né? Vivo Gordo. E depois ele realmente, inclusive, todos nós somos devedores a ele, porque quem está fazendo aqui, quem inventou na mídia brasileira foi ele. Sim. Talk show. Esse talk show foi ele.
é uma tradição estadunidense, né? Sim. Produziu grande, David Letterman, produziu grandes caras. Larry King, né? Larry King também, Larry King foi um precursor também. Mas é um programa, é uma tradição que eles têm desde... tinha aquele programa 60 Minutos, do Cronike, né? Eles têm isso desde os anos 60, a tradição deles, né? E o Jô Soares foi preparado para ser embaixador, por isso tem uma educação muito, muito boa, falava várias línguas, ele se preparou para ser embaixador, né? E acabou entrando, como o Hamilton falou, através do teatro, ele foi entrando para as artes e pegou esse cabedal dele de conhecimento e aplicou primeiro para humor, né, e depois para talk show. E, enfim, como todos nós, as exposições não estão felizes, né? Mas fez também, né, quando começou ali os problemas do governo do PT, com a Cristiana Lobo, que é um outro que fez a passagem precocemente, né, ano passado, né, mestre de jornalismo político, ele fez as Meninas do Jô. A Eliane Cantanhede, que está hoje na Globo News, né, era um programa que ele trazia essa coisa da identitária, de abrir espaço para a mulher, muito antes de se virar pauta de moda. Então, ele é um cara que estava sempre na frente, né? Se eu estou falando anos ali 2000 e tal. Enfim, vai-se o mestre e fica os ensinamentos. Muitos se lembram dele também, me perdoe? Bota a ponta, Tele! Zé da Galera. Zé da Galera. Eu ainda nem lembrava o nome do artista. O que eu mais gostava dele era... lembrando aí o que Jorge falou, que sou obrigado a ouvir de manhã, de um Rochinha. O cara pegava geral e tal. E gosto de jogador, é meu jeitinho. Bota ponta Tele. Bota ponta Tele é 82. Da galera, Tele já, nesse ponto, ele estava certo e ele errado, no meu ponto de vista. Tele já não ter vendo que seria o futebol pós-Copa de 70, né? Ressaca do Tri, porque o ponta, se você tinha antilateral e o ponta, né? Só que a capacidade humana evoluiu, né, atlética, e um jogador passou a fazer a mesma função, né? Você pega Branco em 94, Leonardo antes, Roberto Carlos, Cafu, Jorginho, eles faziam essa função, né, dos dois. Então, nesse ponto, pegou o bordão, mas eu acho que ele estava certo e o Jô Soares errado. Mas, enfim, vamos partir aqui para o nosso canavial, como diria Capi, e vamos começar literalmente pelo canavial mesmo. A ordem alfabética, depois a gente inverte. A gente está com... Não é novidade para ninguém, acho que vocês dois já conversou sobre isso, eu fiz profissionalmente. Esse imbróglio que está aí, a política de campos, né? Desde a antecipação da eleição para presidente da Câmara, você tem até o final do ano para fazer. Fábio Ribeiro, que é dono da pauta, como qualquer presidente legislativo, manda na pauta, né? Colocou em 15 de fevereiro, perdeu por 13-12. Uma filigrana técnica no voto de Nildo, né? Enfim, anulou. Mas ninguém, acho que até a estátua de Nildo Peçanha sabe que Marquinhos Bacelar foi presidente. Aí foi anulado e de lá para cá as relações ficaram muito, já eram recrudescidas, ficaram muito mais, né? E tivemos cenas de enfrentamento físico, de fato, na Câmara, né? Assim. O grupo parecia coisa de oplita, né? Um grupo querendo entrar, um grupo empurrando, gente com fuzil na mão, com arma. A coisa, graças a Deus, acho que eles tomaram consciência que, tirando a bolha deles, não estava bonito para ninguém aquilo, e baixaram um pouco a bola. Mas, enfim, de lá para cá, de 15 de fevereiro para cá, a coisa anda muito. E você tem um polo, o Rodrigo Bacelar, né, que ocupou a Segovia, Secretaria de Governo, qualquer governo que teria muita musculatura, né, tem muito recurso. Vladimir com a prefeitura e com o pai, ex-governador Antônio Garotinho, que agora vai vir federal. Era governador, agora é federal. E só fazendo esse apanhado porque
E agora surpreendeu todo mundo, que veio fazendo críticas pesadas, muito pesadas a Cláudio Castro, ele e Clarissa. Críticas muito pesadas, muito contundentes, comparando ele a Cabral, falando de helicóptero, festa na Babessas. E, de repente, na convenção do União no domingo, surge Garotinho, Cláudio Castro abraçado com Cláudio Castro. Né? E aí se especulou, pela lógica política, né? É uma coisa que se espera que tenha um plano lógico, que isso passaria por um acordo de pacificação em Campos, por duas coisas. Remanejamento do orçamento, que está em 30%, e a posição que eu colocar em 5%, e composição não na presidência, mas na mesa diretora, dos outros 4 cargos. Então, desculpa o adendo longo, mas é isso, Jorge. Sua análise aí da situação? Bom, primeiro, antes de entrar na discussão do Canavial, reforçar também que a tristeza, né, pelo luto da cultura brasileira, pela passagem do Jô Soares, né, que, sem dúvida alguma, faz falta, né, na nossa discussão, né, do mercado de opinião, na esfera pública brasileira, um personagem como o Eugênio Soares, né, como é o nome dele de batismo. Né. Bom, agora retomando aqui a questão local, Luiz, como é que eu avalio? Eu vou trazer uma perspectiva que eu vou tentar ser o mais didático possível, né, para essa discussão, que é tentar compreender o particular, né? Ou seja, inclusive o programa de hoje ele está trabalhando com 3 níveis, né? Que é o nível local, o nível estadual e o nível nacional, né? É importante a gente compreender que esses 3 níveis, eles, embora que o nacional atravesse a todos, né? Cada um desses níveis tem sua particularidade, né? Ou seja, algo particularmente de um país grande como o nosso, né, é uma característica que você tenha, muitas das vezes, disputas e enfrentamentos que são localizados. Né? Ou seja, você tem... Isso a gente vê mais nitidamente até mesmo olhando a história política brasileira da República Velha, por exemplo. Né? Às vezes você vê ali oligarquias locais em disputa, elites locais em disputa, né? E isso obedecendo lógicas, né, que são daquele lugar, daquele espaço, né? Que às vezes vão ter ressonâncias nacionais, às vezes não, né? Às vezes vão harmonizar com a disputa nacional, às vezes vão ter elementos contraditórios com relação à questão nacional e etc. Bom, digo isso por quê? Eu vou pegar um ponto, né, da sua fala, que é o seguinte: mas será que, nesse momento, Garotinho aderir à campanha do governador, né, o Cláudio Castro, né, sendo que havia um histórico de críticas bastante ferozes, né, e a gente sabe, né, o quão ferozes podem ser, né? Nós que conhecemos bastante, né, o repertório, né, do Garotinho. E, nesse momento, adere, se isso vai arrefecer a disputa local, talvez não. Essa é uma questão minha, porque qual é o ponto? Né? Embora nesse momento, na disputa eleitoral, que nós estamos falando disso, na disputa eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, né, você pode ter uma convergência, né, dos Bacelar e do Garotinho em torno do Cláudio Castro, né? Isso pode estar acontecendo, está encaminhando para isso, né? Isso não quer dizer que necessariamente os ânimos vão se acalmar em âmbito local. Por quê? Essa é a minha perspectiva. A disputa para o governo do Estado do Rio, neste momento, ela está muito quente. Tá? O que você está vendo com relação a essa abrangência de alianças que o Cláudio Castro tem tentado fazer é uma via para que ele seja bem-sucedido na disputa eleitoral desse ano para o governo do Estado.
Então, quer dizer, como a questão ela está... Você nota que há uma proximidade em diferentes pesquisas que nós temos acompanhado, né, do primeiro lugar, que é o incumbente, que é o Cláudio Castro, e o segundo lugar, que é o Freixo. Né? Há mais ou menos, para mais ou para menos, em algumas pesquisas que eu vi ali, 4 pontos de diferença. Não quer dizer, o Freixo, nesse momento, tudo mais constante, ele ameaça e sim parece que chega no segundo turno. Então, o que o incumbente, o Cláudio Castro, está fazendo? Né? O homem da máquina. Ele tem tentado ampliar as suas possibilidades de aliança no Estado. Nesse sentido, ele pode trazer, inclusive, para o campo da construção de alianças dele, inimigos mortais locais. Porque o que ele está mirando, tem que olhar a perspectiva do Cláudio Castro, não da disputa local. Na perspectiva do Cláudio Castro, é coerente ele ter como apoio Garotinho e Bacelar. Porque nesse momento ele está vivendo uma disputa muito acirrada para o governo do Estado. Agora, como eu falei, isso vai traduzir a um reset da disputa local? Eu não consigo, nesse momento, vislumbrar essa possibilidade, porque o que está se vislumbrando aí é a competição eleitoral para o governo estadual, que é uma competição, falei, quente. Né? Agora, no âmbito estadual, até porque, aí eu falo agora uma perspectiva menos fria, né? Do analista e mais como cidadão, né? Eu, acompanhando as discussões, né, dos grupos em disputa no âmbito local, eu fico bastante constrangido com os termos que têm sido utilizados. Né? Um nível de debate padrão 12 anos de idade. Né? Às vezes eu observo um momento, inclusive não estou me referindo a ninguém em específico, mas às vezes tenho a impressão que alguém vai chegar e dizer, olha, você é cara de melão. Né? Porque é um nível muito baixo. Então, eu acho que, nesse momento, que pode se ter, né, inclusive dentro da lógica das estratégias, né, da disputa eleitoral, né, é coerente, razoável, né, inclusive que o Garotinho venha a aderir, né, à campanha do Cláudio Castro, até em interesse próprio. Agora, que isso vá se refletir no arrefecer da disputa, né, e da guerra, né, que nós estamos acompanhando em âmbito local, eu, particularmente, nesse momento, eu não consigo fazer essa projeção tão otimista. Né? Eu acho que nós teríamos que ter, para que nós alcancemos algum tipo de ganho, né, de convivência local, nós precisaríamos fazer um novo acordo local. Novo acordo local, utilizando, inclusive, termos de interesse locais entre os agentes locais envolvidos. Não quer dizer, a questão da disputa para o governo do Estado, eu acho que pode, de repente, se traduzir numa pax eleitoral, digamos assim, momentânea, mas agora não mais do que isso. Hamilton, bom dia. Bom, bom dia, Luiz. Bom, eu concordo com o George. Eu creio que cada grupo está fazendo o seu cálculo de modo a otimizar a disputa local, se inserindo na disputa regional. Isso, aliás, está acontecendo também na esfera da candidatura presidencial, né, com a disputa entre o PT e o PSB no Rio de Janeiro. Quer dizer, cada grupo faz seu cálculo do que é melhor para ele na disputa maior para alavancar o seu público, o seu eleitorado e se cacifar nas eleições, quer no Senado ou quer nas disputas locais, como bem pontuou o George. E a gente sabe da tradição brasileira, o quanto é importante para a política local, em função de toda a estrutura tributária, né, brasileira, o quanto é importante na disputa local você ter esses nexos, né, de articulação com a esfera estadual, com a esfera nacional, mesmo no caso de Campos, que é um município empoderado por rendas petrolíferas, né, que no passado, inclusive, até desdenhava dessas conexões, né, e lançou Garotinho como protagonista, governador, depois elegeu a esposa e até chegou a ter uma importância na disputa eleitoral, né, de 2002, mas o fato é que a
crise veio e Campos teve que restaurar essas conexões entre o local e o estadual e o federal para poder atravessar aí esse Rubicão. Agora, Sem Pompeu e César Augusto, né? A diferença do Rubicão. Agora, eu acho que isso se dá num contexto da democratização que o país está vivendo desde 84, que é do aumento do protagonismo do legislativo, né? Isso aconteceu, era natural que isso acontecesse depois da experiência dos governos militares, foram altamente absolutistas, né, para usar o termo do Godofredo Telles, da carta dele de 1977, e isso, naturalmente, teria que se reverter. Até eu acho que demorou a se reverter, porque a gente, como não tem um sistema de partidos, acaba que fica muito difícil para o parlamento se empoderar diante do executivo, pela ausência mesmo de pautas que possam ser acordadas, né, e costuradas ao nível dos partidos e que desaguem nas assembleias. Mas ela, apesar dessa imperfeição do nosso sistema político, ela aconteceu e está acontecendo da pior maneira possível, né, porque ela se dá em torno do orçamento secreto na esfera federal, né, de emendas impositivas em detrimento de políticas públicas bem planejadas, centralmente planejadas, né, que é a forma que chegou até esse ponto da emenda PIX, né, que seria a forma mais racional, seria o planejamento a partir dos ministérios, naturalmente com discussão com o Congresso e com as assembleias, etc. Mas, enfim, nós avançamos por um caminho irracional, democrático, porém irracional, da captura do orçamento por grupos de interesse muito particularistas, né? E, inclusive, é uma espécie de municipalização da política nacional. E esse padrão, a gente fala municipalização da política nacional, mas os municípios também não estão refletindo esse tipo de avanço do legislativo sobre o orçamento público. Não é só a discussão do quanto de liberdade de gasto tem o prefeito, mas é o avanço mesmo de verbas, de emendas impositivas que começam, né, a aparecer nos legislativos estaduais e locais, que alguns prefeitos aqui da região, inclusive, se referem às câmaras de vereadores como câmaras de extorsão. Né? Porque, no fundo, esse debate acontecendo dessa maneira é muito despolitizado. Né? Então, quando aparece, digamos, o mal-estar das vias de fato, dos enfrentamentos de oligarquias, o que tem por trás disso? Não tem nada. Né? Não é uma coalizão legislativa programática que resolve engessar o orçamento e dar uma liberdade exígua ao prefeito, porque ali ele está preservando, está lutando por um programa, que é o programa do partido deles, política social, valorização da segurança, seja o que for. Né? Não é isso. Né? O protagonismo do legislativo tem se dado mais ou menos em torno da questão de distribuir dinheiro. É claro que quando você vai distribuir dinheiro, você pode fazer política pública também, mas isso fica um pouco ao acaso, né? Da competência desse ou daquele deputado ou vereador de conseguir dar um encaminhamento à verba que ele consegue que seja adequada. Mas isso é uma coisa assim meio ao acaso, não é exatamente algo que seja bom e que esteja predestinado a dar certo, porque não tem planejamento, isso não faz parte, mesmo quando você olha no nível local e no legislativo de um modo geral, não faz parte, isso não está ligado, essa distribuição de dinheiro não está ligado a nenhum aspecto programático desses partidos, isso não vai reforçar um laço de representatividade entre o representante no legislativo e a sociedade, né? Isso representa muito mais a capacidade desses agentes legislativos de fidelizarem o voto popular, o que é uma corrupção da democracia, né? Porque na democracia o que se espera é que o povo, o eleitor, seja o árbitro das disputas, né? Dizendo quem vai ter maioria e quem não vai ter maioria. Mas na lógica do nosso sistema democrático, aí já entrando também em outros canaviais,
o que acontece é que os agentes políticos se empoderaram de recursos para corromper o voto popular e aí neutraliza o poder da população de arbitrar, né? No fundo, essa política toda de remanejamento de verbas e orçamento secreto, então é uma tentativa de comprar voto, que não fica circunscrito a... Não é uma exclusividade do legislativo, não é uma novidade, né? Porque isso é uma política que o executivo já fazia, mas o legislativo agora faz de maneira mais ativa, né? Se contando em bilhões, são 20 bilhões. Aliás, um parêntese, o próprio Godofredo Telles, eu estive revisitando essas cartas, né? Essas coisas dos anos 70, por conta da nova carta. E o Godofredo Telles, ele participou, ele é um liberal conservador, foi até da Ação Integralista Brasileira, embora ele não fosse um reacionário, né? Mas vários intelectuais importantes e liberais até participaram da IB por causa do anticomunismo. E ele acabou, no final das contas, indo para a esquerda, depois dessa carta de 77, até apoiou o PT e tudo mais. E ele pediu o impeachment do Fernando Henrique Cardoso em 2001, ele assinou um pedido de impeachment do Fernando Henrique Cardoso. Aquelas várias que o PT fazia, ele assinou um desses pedidos de impeachment. A gente foi marchando na Brasília. Uhum. Ele assinou um desses pedidos de impeachment acusando o Fernando Henrique de crime de responsabilidade, porque teria liberado 60 milhões, tudo bem, tem que fazer o ajuste pela inflação, 60 milhões de verba de emenda parlamentar para desarticular uma CPI que iria apurar eventuais corrupções lá no governo dele. Quer dizer, 60 milhões, um pedido de impeachment lá no início do século XXI. Hoje você está falando de orçamentos secretos de 20 bilhões. Né? Então você vê que a degradação democrática, né? E o interior está refletindo isso também. O orçamento está sendo disputado. Por que é 5? Por que é 30? Não se sabe. É para sufocar, né? E não tem uma conexão com a sociedade. Né? Então eu faria esse gancho. É uma degradação generalizada, embora em cada município isso vai aparecer de uma forma. Aqui é disputa entre duas oligarquias muito fortes que conseguem fidelizar o voto popular e vão estar aí nas eleições. Talvez até 3, né? Dependendo de quem está falando aqui. Talvez até 3, né? Mas essa terceira que você se refere a Caio Viana, Caio está aglutinada ali. Tá, com o Rodrigo Bacelar. Para Rafael também. Sim. Há uma coalizão. O Rafael geralmente não é uma oligarquia, né? O Rafael digamos assim, herdeiro de uma que foi, né? Só para lembrar, eu te passo a palavra para você fazer a pergunta, não, desculpa. Sim. É que a gente está falando do que pode ser em Campos, e em São da Barra está definido, 5%. Houve e os Bacelar aliados a Elise Rodrigues, presidente da atual Câmara de São da Barra, que é aliado, por seguinte, de Alain de Grossaí, que foi eleito para o próximo biênio. Então, e teria sido o principal motivo de Carla ter renunciado. Carla, macaca velha no bom sentido, quarta vez prefeita, viu Arapuca sendo armada, saiu fora. E, quer dizer, São da Barra está falando um caso concreto. Né? Foi reduzido para 5%. Nesse caso, Luiz, tem um bom pretexto que eles são capazes de externar, de argumentar para isso? Que é a prerrogativa do legislativo que prerrogativa do legislativo e que não tem problema nenhum. Se o projeto for bom para a população e tal, vem falar com a gente que a gente libera o projeto. É disputa de poder, né, cara? Desculpa, ele citou aqui o Elísio, esteve aqui semana passada, sexta-feira passada. A gente perguntava justamente, essa amarrada que vocês querem dar no governo, essa travada? Ele, não. Vou dar um exemplo. O Fundesan, que é o Fundo de Desenvolvimento de São da Barra, até hoje não saiu, porque todo ano vai na LDO não sei quantos milhões para o Fundesan. Aí no primeiro mês já tira e bota não sei para onde. É um argumento, né? É o que você perguntou aí, o Hamilton, sobre isso. Mas eles sabem o que vão fazer com esse Fundesan? Aí só... aí que são elas. Mandinar. Aqui, deixa eu perguntar a vocês, usar a pergunta aqui da Silvana Venâncio, jornalista, está lá no grupo de WhatsApp, para quem está acompanhando a gente aí
pelo rádio ou pela internet, é o grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões do Aloysio Abreu Barbosa. E a gente sabe aqui, ó, a gente tem aqui a pergunta da Silvana. Sabemos que na política o inimigo de hoje pode ser o amigo de amanhã, mas, na opinião dos senhores, esse apoio do ex-governador Garotinho agitou ainda mais o que já estava em conflito, como o governo do seu filho com a Câmara de Campos? Pode começar. Pode Hamilton nessa inversão, depois Jorge. Não, aí acho que o especialista nisso é o Aloysio. O Aloysio é que sabe muito bem dessa. Posso te dar uma cola? Posso te dar uma cola? Diga aí. Foi terça-feira, nós entrevistamos Elinho. Eu assisti. Então pronto. Foi quarta-feira. Quarta-feira. Perdão, desculpa. Pois é, parece que não. Parece que a coisa é que a disputa aqui se dá no interior de um mesmo bloco que está se organizando para disputa regional, porque são duas oligarquias que não vão se apaziguar, estão disputando o voto, a próxima eleição municipal. É isso que eles estão, na verdade, disputando. Então, eu tenho a impressão que essa não é uma questão... A política, por que na política há essa flexibilidade das amizades, né, das afinidades? Porque a política é a arte da aposta dos agentes em função das circunstâncias. Como as circunstâncias dadas são sempre móveis, você tem que jogar de acordo com as condições do jogo. Uhum. Né? E isso leva a que, muitas vezes, uma aliança se desfaça e uma rivalidade, né, também seja apaziguada por conta dessa necessidade, né, de um campo, de uma defesa de um campo maior, né, de um programa comum. Né. É claro que na política brasileira, quando você vai falar programa comum, as coisas ficam bastante comprometidas, porque o programa comum, no final das contas, em função do esvaziamento dos partidos, virou a conveniência das oligarquias e, muito lá no fundo desse negócio, o modo como as oligarquias atendem os interesses. E aí o programa aparece dessa maneira lá no fundo, de uma maneira muito confusa. Né? Isso não é assim uma característica exclusiva do sistema brasileiro. O sistema americano também, em alguma medida, ele já foi perpassado por certas confusões também programáticas. Basta ver, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, todo mundo sabe, você não tem partido socialista competitivo, né? E muitas vezes um candidato de esquerda aparecia como candidato republicano, porque o cara tinha um programa sindical e democrata, né? Não, republicano. Isso lá atrás, no início do século XX. Antes da década de 60. Né? Isso aparecia com republicano. Republicano ainda é mais Lincoln do que... Os democratas vinham com o peso do sulismo ainda, né, do reacionarismo escravocrata. Então, vários sistemas políticos podem passar por certa confusão programática em alguns momentos. Mas o fato é que quando você tem uma ligação sólida entre a sociedade e os partidos, e, portanto, o sistema político, você tende a ir acomodando. Então, na história dos Estados Unidos, foi se definindo o Partido Democrata como um partido mais social, né, mais à esquerda que o Partido Republicano. Né? Isso também aconteceu na Inglaterra, com uma outra configuração, até apareceu o Partido Trabalhista. Agora, no caso brasileiro, a gente não vê uma evolução, ao contrário, a gente vê uma involução. Né? Uhum. Nós já tivemos partidos mais programáticos no século passado, na Constituição de 46. Né? E a gente progrediu, a ditadura impôs o bipartidarismo, a gente progrediu para um multipartidarismo anárquico, em que até começou bem, mas depois se desconfigurou. Então, quando você chega no plano local, essas disputas individuais, oligárquicas, parecem uma coisa muito oportunista. Aliás, também na nacional. Né? Existe um fundo programático, mas são os interesses mesquinhos desses grupos. A minha falha é mais no sentido da gente entender também que essa flexibilidade é própria da política. Não é esse o problema. O problema não é a flexibilidade dos atores.
porque isso expressa uma capacidade de diálogo. O problema é o que está por trás disso. Né? No nosso caso, progressivamente nada, a não ser interesses particularistas de grupos, às vezes até inconfessos, né? E até inconfessáveis. A frase famosa na negociação do vereador com o prefeito aqui de Campos, eu não vou dizer quem é, mas todo mundo sabe o que é que eu estou falando. Talvez vocês não conheçam. Quem acompanha a política local sabe. Entrou no gabinete, você é sócio do governo. Sério, a história é séria. E aí o prefeito se assustou com o negócio. Né? Como é que é isso? Você é sócio do governo. Aí a sociedade não saiu, foi oposição. É só para exemplificar o tipo de dilema que a gente está vivendo aqui. Jorge. Bom, a pergunta foi da Silvana, né? Não é isso? Venâncio. Então, agradeço a pergunta da Silvana. Bom, o quanto que a proximidade de Cláudio Castro e Garotinho, neste momento, pode alvoroçar a disputa local, né, de poder. Como ainda é fato recente, né, e eu acho também que a gente pode falar isso sem ferir suscetibilidades, né? Há uma aproximação um tanto envergonhada, né? Eu acho que num primeiro momento o que nós vimos foi troca de farpas, né, entre os Bacelar e o grupo, no caso, que está também gravitando ali em torno dos Bacelar e os Garotinho, né? Mas que eu não sei se nós vamos ter uma prorrogação dessa discussão, né, em termos de beligerância nos próximos tempos, até porque é o seguinte, aí, como eu falei, mais uma vez, a gente tem que olhar um pouco pela perspectiva do Cláudio Castro enquanto incumbente, né? Ou seja, é um cara que está... É situação, né, no governo do Estado nesse momento, tem máquina, né? E o CEPERJ que o diga. Pois é, né? E nesse momento, como eu falei, numa disputa quente para o governo do Estado, o que o Cláudio Castro fez ao se aproximar de grupos que estão em disputa no âmbito local é garantir dois palanques. Eu acho que é disso que se trata. É garantir a possibilidade de dialogar com os eleitores, seja dos Bacelar ou seja dos Garotinho. É disso que se trata. Então, quer dizer, eu não creio, olhando para essa perspectiva, sob a ótica também do calendário eleitoral, né? Estamos aí, como o Cláudio me acompanha, né, no Twitter, 58 dias. Chega o Natal, mas não chegam as eleições. Né? 58 dias para as eleições, no primeiro turno. Né? Então, quer dizer, eu não creio, Silvana, né, que essa discussão no âmbito local ela vai ter maiores proporções, porque nesse momento o foco é outro. Né? O foco agora são as eleições, né? É o primeiro turno e o próprio Garotinho tem que cuidar da campanha dele também, né, para deputado federal, etc. Então eu acho que vão continuar esse clima de Guerra Fria, talvez, vai continuar, mas agora quase quente, né? Fria beirando a quente, né? Mas eu não creio que... agora, nesse momento, há um trabalho de concentração dos agentes que estão na disputa eleitoral. Né? As próximas semanas serão decisivas a poder definir resultados, se determinadas campanhas serão bem-sucedidas, a poder disputar, inclusive, espaço dentro dos partidos. Então, quer dizer, eu acho que tende a arrefecer um pouco o tom, né, da disputa local, que, sem dúvida alguma, não é das mais civilizadas, nós podemos dizer isso sem maiores problemas, visando aí os outros planos de disputa, né, no âmbito eleitoral. E hoje é dia 5 de agosto, hoje é o último dia das convenções partidárias. Eu não sei se falta algum grande para a convenção. Acho que não, né? Movimentações aí pós-convenção, como já não. Pós-convenção, Parece claro, nessa recomendação, tanto o Jorge quanto a
acomodação local de interesses mais amplos. Tanto o Jorge quanto o Hamilton colocaram. E o Nunes fez uma jogada inteligente, né? Se cacifou, ele tem esse 1, 2%, varia. Sim. A folha, ele se cacifou, levou, é preciso lembrar, ele lotou o Maracanãzinho de Minas, né? Que é o estádio lá, ele lotou, fisicamente ele lotou, levou o Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, candidato à reeleição, e passou acho que ele fez a candidatura dele para federal e se cacifou para fazer aliança com Lula. E Lula demonstra, a gente vai falar sobre isso melhor, no jogo jogado, né? Acho que é inegável, né? Lula precisa aí, já vou falar sobre isso, precisa de 1, 2 pontos, talvez, para as pesquisas de hoje, logicamente, para definir talvez ou não no primeiro turno. Ele está buscando. É jogo jogado, né? Eu acho que esse caso de Minas, do Zema com Lula, é um paralelo muito bom com os Bacelar e Garotinho com Castro. O Janones aí, ele sabe que existe o voto Lulema em Minas. O eleitor que vai votar no Zema e vai votar no Lula. Então ele fez esse cálculo e jogou nisso. É o que eu falo, essas contradições, né, elas, na verdade, talvez elas explicitem como é que a coisa funciona naquele estado. Né? Isso é geral, que esses votos malucos, eu me lembro de um voto na época que o voto ainda era manual, eu era fiscal de partido, né? E aí estava lá, na Zona Sul, eu só pegava ali na Zona Sul porque era tranquilo, porque se eu fosse para a Zona Oeste, tinha tiro, né? Ameaça de morte e tudo mais. Era um negócio complicado, porque tinha os esquemas de corrupção ali muito fortes na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Né? Aí eu me lembro de ter vários votos, assim, era General Newton Cruz e aquela moça do PCdoB, a Jandira Fegali. Era tranquilo. Jandira Fegali acho que era deputada e o Cruz era governador, uma coisa assim, voto tranquilo, cara. Teve esse professor fiscal tem uma história, para terminar esse bloco, passar pro próximo. Eu não vou dizer quem é, porque não está mais vivo, mas tem parentes vivos, enfim, não vou dizer quem é a pessoa. Mas tinha um camarada que era um delegado de polícia, que era do DOPS, fazendeiro, tinha terra ali no Imbé, uns precursores do Imbé, e camarada conservador e tal, um enorme, 2 metros de altura por 4 de largura. Aquele bem estereotipado, né? Um delegado de polícia dos anos 60 que trabalhava no DOPS. Imaginar um cara muito grande e muito forte. E tinha outro camarada que veio o perfil parecido com o Jamil, só fisicamente bem diferente. Também não vou dizer quem é. Uhum. Também, como amigo, marxista, que foi para o MDB e foi fazer fiscal. Isso eu vi, cara, começando em jornal. E tá o cara reclamando que está coitado do voto na época era PDS e PMDB. Estava roubando voto PDS e tal, papá, e essa figura, o delegado, era fiscal do PDS. O cara, perfil parecido com o Jamilton. Ele está reclamando, papapá, não sei o quê. O cara atrás dele, engolia. E essa figura aqui, praticamente, no perfil, mas não fisicamente, era careca e barbudo. Vira essa cabeça sua do lado contrário, acho que vou botar no lugar certo. Acabou a reclamação. Mas era assim, né? Era assim. Isso eu vi. O voto auditável. O voto impresso auditável. E a violência sempre foi um recurso político. Não se pode negar isso. É verdade. Bom, onde eu vi ficou só na minha raça. Graças a Deus, né? Porque se pega para botar a cabeça no lugar, já era. Ô, gente, nós vimos aí, eu tive a oportunidade de cobrir também essa coisa há muito tempo. Me lembro de passar longos dias embrenhando noite adentro lá no antigo Cefete. Acho que nem era no ginásio do Cefete, gente. Eu já fui lá também. Quando a gente ia descansar, sabe onde a gente descansava? Na arquibancada. A gente almoçava na arquibancada. Porque lá na quadra, né, quem não tá aí, esses jovens aí, ou quem não. Você colocou outro dia um termo legal, é o falso saudoso, que não viu o tal do voto impresso. Uhum. Você colocou um negócio desse assim, agora eu não lembro mais. Assim. É um saudoso que não viveu aquele momento. Uhum. Entendeu? Cara, é uma loucura. Eu vi o cara
Falou, gente, ele votou em Francisco, vocês não estão vendo? É Francisco. A moça virou e falou, senhor, isso aqui é um risco. Então vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Era desse jeito. E vocês acham que aquilo era limpo? Era claro? O século XX praticamente todo só foi muita assim. brincadeira. Até uma pessoa, que eu não vou dizer quem é, também morreu há pouco tempo. Esse eu não vou dizer que é meu sogro, não, vai dar ruim. Já disse, né, Luiz? Rapaz. Foi vereador vários mandatos. Entrou no Retorno, nunca mais se elegeu. É uma figura meio conhecida. Eu não vou falar quem é, mas assim, era um vereador pulo de 10. Entrou, nunca mais se elegeu. Por que será? Curioso, não? Você sabe quem é a pessoa? Eu sei. Teve conosco na época continental. Você sabe quem é? É interessante. Bom, vamos lá. São 8h09, também não vou falar não. São 8h aqui, nem 2 me livre. 8h09. Nós vamos ao intervalo rápido. Peço licença ao George, ao professor Hamilton, rapidamente também ao Aloysio, para a gente voltar e falar sobre o estádio. Aí vou mudar o tabuleiro um pouco. Esses tabuleiros, eu acho que não sei nem se dá para mudar, que eu acho que tem um tabuleiro gigante. Tem uma fase, 2 fases e a terceira fase. Vamos tentar ver se a gente consegue adequar aí essa coisa do tabuleiro, porque as peças vão se movimentando e a eleição já vai se desenhando, e agora cada vez mais com a participação popular também. Então a gente faz, porque até pouco tempo as pessoas estavam ligando para nada disso. E a gente volta para falar sobre Estado do Rio de Janeiro e essas candidaturas todas a deputado estadual, federal, senador, governador. Oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinas, e o apoio de Green Energia Solar.